bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora se conecta à rede local de televisão e é por isso que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e entorno. Eu sou Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável sem perder o otimismo. Estudantes de odontologia saem no tapa, puxam cabelo e rolam no chão em faculdade particular da Asa Sul. Virou caso de polícia, não é isso mesmo, Kátia Gomes? Isso mesmo, Malta. Olha, uma cena lamentável, protagonizada por duas estudantes universitárias de odontologia. A cena foi filmada pelos colegas ali de sala de aula que tentam separar as duas que já estão caídas no chão, rolando, caindo na porrada. Uma delas, uma jovem de 19 anos, registrou ocorrência policial contra a colega. E toda essa confusão teria começado por causa de uma discussão em um grupo de WhatsApp. Câmeras flagram um homem furtando objetos de dentro de um veículo em Águas Claras. Maicon Leão. Esse foi só um dos casos, viu, Malta? Porque segundo os moradores ali da região, o homem deste carro vermelho que a gente vê nas imagens tem agido com frequência e o pior de tudo, em plena luz do dia, sem nenhuma preocupação. Ele estaciona ao lado do outro carro, tenta abrir a porta de trás, não consegue, volta para dentro do próprio veículo e com uma chave consegue abrir a porta do veículo que está ao lado. O que a gente não consegue perceber nas imagens é o que aconteceu, que ele desistiu desse carro. Mas, segundo os moradores, têm sido frequentes ações como essa e desse homem aí, viu? As notícias que mexem com a sua vida, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já. Para começar o nosso Jornal para Valer, você vai ver comigo uma história. Duas estudantes do curso de odontologia de uma faculdade particular da Asa Sul tiveram uma briga durante a aula. Mas não foi só uma discussão, um debate mais acalorado, não. As duas rolaram no chão, puxaram o cabelo uma da outra, foi a maior confusão, como você já vê na tela aqui do lado. Os outros alunos, reparem, tiveram que separar essas duas mulheres. E quem vai explicar pra gente o que aconteceu? Será o que motivou uma briga como essa, não é? É a repórter Kátia Gomes. Kátia, você sabe dizer qual foi o motivo da briga? Boa tarde. Oi, Malta. Olha, o exato motivo da discussão, eu não tenho essa informação. O que eu sei é que tudo começou em um grupo de WhatsApp, né? As duas teriam tido ali um desentendimento em um grupo de WhatsApp e quando se encontraram no laboratório da universidade, acabaram aí discutindo, né? Como você acabou de narrar e os telespectadores já viram nas imagens, né? Ela foi filmada ali por colegas dessas alunas, estudantes de odontologia e mostram já as duas rolando no chão ali, caindo na porrada, uma puxando o cabelo da outra, trocando arranhões. Então elas realmente rolaram no chão e brigaram. Uma das jovens aí que aparece nas imagens, né, de 19 anos, registrou uma ocorrência policial na DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. Na delegacia, ela disse que teve um desentendimento com essa outra estudante pelo grupo de WhatsApp e que quando ela estava no laboratório da universidade para assistir a aula, essa outra aluna chegou e partiu para cima dela. Ela, então, afirma que teria ali apenas se defendido, também agredido ela, mas como forma de defesa. Então, exatamente esse o vídeo que a gente vê, que é o momento que as duas estão ali no chão, rolando, trocando arranhões, puxões de cabelo, né? Estão brigando. Então, essa aluna de 19 anos registrou um boletim de ocorrência contra a outra estudante. Nós entramos em contato com o Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, né, onde aconteceu tudo isso, e eles falaram o seguinte, que repudiam qualquer ato de violência e que esse fato, que foi na segunda-feira desta semana, está sendo investigado. Além disso, o Centro Universitário também garantiu que medidas disciplinares vão ser adotadas, né? O que a gente vê aí é uma cena realmente lamentável, duas mulheres, né, nem são mais adolescentes, estudantes de odontologia, futuras dentistas, rolando aí no chão, brigando, realmente uma cena muito triste, Malta. Então elas estavam em um mesmo grupo de WhatsApp, tiveram alguma
desavença ali nesse grupo, a gente não sabe exatamente sobre o que, mas o relato de uma delas é que quando ela chegou para assistir aula em um auditório, a outra com quem ela havia se desentendido partiu para cima dela e ela se defendeu. É importante a gente pontuar, né, Kátia, que isso então deixou de ser apenas uma discussão privada num ambiente particular, que como houve vias de fato e não há dúvidas, porque elas se agrediram mutuamente, embora uma diga que tenha só se defendido, isso parou na polícia, na Delegacia de Atendimento à Mulher e acabou virando uma ocorrência policial que agora vai ser investigada, tanto na parte da polícia quanto internamente, né, pela universidade, que pode eventualmente advertir uma delas, suspendê-las ou até em último caso se avaliar a necessidade de expulsão. Mas eu queria que a gente colocasse a imagem na tela mais uma vez, se possível, diretor, para a gente chamar a atenção aqui das pessoas em casa, as consequências são imprevisíveis a partir do momento que você decide partir para a agressão física. Nós já tratamos aqui recentemente no jornal de casos de pessoas em briga de trânsito, em briga de comércio, porque um fechou o carro do outro no estacionamento ou porque um passou e arranhou o carro do outro. Em algum momento, um decide partir para a violência física. E a partir de então, o que acontece nunca dá para prever. Num dos casos mais recentes, uma pessoa, você vai lembrar, Kátia, um senhor foi empurrado no asfalto e porque não conseguiu cair de uma maneira que ele se protegesse, ele bateu a cabeça no chão e ficou entre a vida e a morte, com trauma seríssimo. Então a gente tem que pensar duas vezes antes de levantar a mão. Aliás, só levantar a mão se for mesmo em legítima defesa e em qualquer outra situação fugir do confronto físico e de bater na outra pessoa e apanhar também. Sabe por quê, gente? A gente acha que vai terminar com um hematoma ou com um puxão de cabelo e que não vai dar nada demais. Até que a cabeça de uma delas bate na quina de uma carteira, até que uma delas cai e bate a cabeça no chão e a gente começa a perceber que o que poderia ter sido resolvido na paz e na conversa se tornou uma tragédia irreversível. Essa cena é vergonhosa e serve de alerta para a gente respirar e tentar resolver os nossos problemas na paz. Kátia, muito obrigado, tá? Pela participação e pelas informações. Nos falamos daqui a pouquinho. A Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram uma operação para apreender facas e drogas na região da Asa Sul. A operação foi feita porque a polícia notou um aumento no número de ocorrências de homicídio e tentativa de homicídio com o uso de armas brancas e quase sempre envolvendo moradores em situação de rua. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Maicon Leão. Maicon, boa tarde. Importante a gente falar disso aqui porque eu me lembro muito bem que não faz muito tempo você estava na frente de um supermercado e um flanelinha matou o outro mesmo com faca em plena luz do dia e era na Asa Sul. É com você. Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente, tem aumentado o número de casos, a gente vem mostrando aqui, de violência entre pessoas em situação de rua. Um caso bem emblemático que a gente mostrou aqui no jornal também, aconteceu ali no finalzinho de julho, início de agosto, em que uma pessoa em situação de rua foi morta e carbonizada, bem ali nas ruas das farmácias. A gente mostrou aqui e os envolvidos eram pessoas que estavam em situação de rua, utilizaram facas no crime e por isso, desde aquela época, foram já desenvolvidas algumas operações. Esta, inclusive, é a terceira fase dessa operação, que acontece em conjunto entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e, nesse caso, contou também, Malta, com apoio do Centro de Zoonoses, que vacinou os animais dessas pessoas. E aí, durante essa varredura que eles fizeram nos principais pontos, aqueles pontos mais críticos, onde tem mais ocorrências, onde tem uma presença maior dessas pessoas, eles prenderam 6 pessoas e 11 foram conduzidas aqui para a delegacia. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa operação é o delegado aqui da primeira DP, Maurício Giacozilli, que vai explicar para a gente a maioria dessas pessoas justamente com drogas e também, delegado, com facas, que é o que a gente tem mais mostrado sendo utilizado nesses crimes, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Nossa operação, o objetivo principal, né, combater o tráfico de drogas que tem motivado, né, esses homicídios consumados e tentados, recolher facas, que são um instrumento que eles têm utilizado também para praticar esses crimes, e com isso localizar foragidos e tirar as pessoas perigosas que estão infiltradas no meio desses moradores de ruas e com isso diminuir os índices criminais aqui da nossa região. Por falar em foragido, dentro dessa operação a polícia conseguiu localizar um que estava ali tentando passar despercebido no dia a dia como uma pessoa em situação de rua. Exatamente, conseguimos capturar um foragido da justiça, estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Na semana passada conseguimos também pegar um que estava foragido pelo crime de homicídio.
Então a gente vai continuar essas operações até que os índices diminuam e que a gente está vendo um resultado muito efetivo semana a semana. Delegado, a gente falou aí de 6 pessoas que foram presas, 11 conduzidas aqui para a delegacia, a maioria delas envolvidas ou diretamente com o tráfico ou ali portando uma quantidade de drogas. Exatamente, foram presos 5 traficantes de drogas, estavam efetivamente comercializando crack. Além disso, foram conduzidos também 5 usuários que estavam com pouca quantidade de crack, estavam consumindo e após assinar o termo circunstanciado foram liberados. Delegado, a gente percebe que, infelizmente, o uso de drogas tem crescido ainda mais entre eles. E justamente as pessoas que a gente às vezes olha e fala, não, isso aí não é um traficante não, mas ele está ali comercializando de pouquinho em pouquinho, passando para que outras pessoas entrem para aquela situação, né? Exatamente, há vários pequenos traficantes infiltrados nessa população de rua, nosso serviço de inteligência tem monitorado essa situação, razão pela qual nós vamos continuar essas operações até que diminua e com isso consigamos trazer mais segurança para toda a população da Asa Sul. Delegado, a gente falou também da questão das armas. Não são armas de fogo, mas a gente já mostrou aqui várias vezes o poder que tem uma arma branca, por exemplo, a faca. O caso mais recente que a gente tem é daquela tentativa de homicídio em frente a um supermercado aqui na Asa Sul, em que a vítima foi ferida e a gente estar falando de uma tragédia, né? Então tem que tirar de circulação esse tipo de arma também. Exatamente, um dos principais objetivos também é retirar, né, as facas, armas brancas que essas pessoas estão carregando, já que quase todos os conflitos eles têm resolvido com violência e utilizando essas armas brancas, inclusive só nesse segundo semestre nós já tivemos 9 tentativas de homicídio com arma branca, 3 homicídios consumados com arma branca e todos envolvendo pessoas em situação de rua. Delegado, a gente tem falado inclusive da importância dessa parceria, dessa união de forças entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, desde que esses casos começaram a crescer. Então vocês foram se unindo justamente para fazer essas operações, tentar fazer uma varredura para tirar de circulação essas armas e até mesmo esses foragidos. Exatamente. Após nós mantivemos algumas conversas, né, com o comandante do 1º Batalhão, vimos a importância de fazer algo diferente, um trabalho conjunto e com isso trazer melhores resultados no combate à criminalidade aqui na nossa área. Delegado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. Operações como essa, Malta, são tão importantes, inclusive para trazer segurança para essa população que está ali muito vulnerável. É uma forma que às vezes eles podem enxergar essas facas como meio de se defender, mas num calor do momento ali numa situação, acaba, na verdade, estando suscetíveis a uma tragédia, né? Não, assim, ainda que seja para se defender, é uma arma branca, está sendo utilizada cotidianamente para matar outras pessoas em desavenças que não tem nada a ver com legítima defesa, tem a ver com vontade de matar outra pessoa. Queria só pontuar o seguinte aqui sobre esse caso. Há problemas aqui do nosso país que são verdadeiramente nossos, igual jabuticaba só tem no Brasil. Por exemplo, um bandido que vai preso 15 vezes e está solto na rua de novo é igual jabuticaba, só tem no Brasil. Agora, morador de rua tem no planeta todo. Se você for em Nova York, vai ter gente morando na rua. Se você for em Vancouver, no Canadá, tem gente morando na rua. Ou seja, é um problema que as democracias tentam resolver. Até que ponto a pessoa tem liberdade de morar onde ela quiser, mas até que ponto o Estado tem que intervir? Se ela pode dormir onde ela quiser, em que momento isso passa a ser um risco também para a segurança pública? Essa é uma discussão complexa. O que a gente não pode deixar acontecer é o fato da pessoa morar na rua ser salvo-conduto para o cometimento de crime, ser salvo-conduto para poder colocar as pessoas em risco. O Estado tem que agir para dar moradia adequada e digna para as pessoas, facilitar que isso aconteça. Agora, para aquelas que não querem ir para uma casa, que não querem continuar ali, porque eventualmente são dependentes químicas, não querem se tratar, querem continuar dormindo na rua, aí não tem como. O Estado vai ter que ser fiscalizador e protetor das outras pessoas. Porque uma pessoa que dorme na calçada, maluca de droga e que tem uma faca dentro do bolso, ela vai provocar uma tragédia. Aí não vai ter muita discussão sobre o direito humano do morador de rua, o direito humano de não vai ter. Porque a partir do momento que ele matou alguém inocente, nós vamos ter que partir para um outro patamar de conversa que tem que ir para a cadeia, não tem mais conserto, não adianta mais achar uma moradia digna para ele, nem mesmo uma clínica que tope fazer a reabilitação da pessoa que é dependente química. Então a gente tem que agir preventivamente. A polícia estar na rua e recolher a arma de morador de rua que pode e tem provocado tragédia e dizimado vidas aqui no Distrito Federal, isso precisa ser feito. Paulatinamente também aproveitamos o espaço para cobrar uma política adequada de moradia para essas pessoas. Há pessoas na rua que querem ter uma casa e para essas é preciso que o Estado haja. Para as que não querem,
para as que querem continuar dormindo no colchão, na calçada, porque usam drogas e aquela é a vida dela, tudo bem, a pessoa faz a escolha que ela quiser, mas colocar a vida do outro em risco por causa disso, não. Aqui não. Obrigado, Maicon. Uma cachorrinha da raça Pinscher foi resgatada por maus tratos em Formosa e ganhou um novo lar. Essa cadela foi encontrada pela polícia no fim de semana. Ela estava abandonada dentro de uma casa fechada que tinha mais de uma semana, coitada. Então estava com fome, né? Estava tão magra, repara aqui nas imagens, que dava para você ver o osso da costela da bichinha. Não tinha comida, não tinha água ali no lugar, só muita sujeira. Os vizinhos então chamaram a polícia, que com a ajuda da ONG Amigo Cão, resgatou o animal. A cachorrinha foi levada para um lar provisório, alimentada, passou por exames, está desnutrida, anêmica e com risco de ter a doença do carrapato. A dona é uma jovem de 20 anos de idade que prestou depoimento na delegacia, disse que ficou fora de casa por excesso de trabalho. Ela perdeu a guarda do animal e vai responder por maus tratos, que é um crime com pena que pode chegar a 5 anos de prisão se ela for condenada. Não pode, né, gente, só porque trabalha uma semana fora, largar o ser vivo dentro de casa sem comida e sem água, muita maldade. Agora veja comigo onde os policiais do Batalhão Ambiental encontraram uma jiboia. A cobra foi parar no estacionamento do Hospital Materno Infantil de Brasília. Meu Deus! E a gente estava lá ontem ao vivo, hein, na hora do jornal. Podia ter sido ao vivo aqui, mas foi um pouquinho depois. Segundo os policiais, a serpente estaria debaixo de um carro. Antes da chegada dos PMs, alguém teria conseguido fazer com que a cobra entrasse numa lixeira vazia. Quando os policiais chegaram, olha só, transferiram o animal para um cesto apropriado e depois soltaram a jiboia em uma área de mata na região do zoológico, já que ela estava bem de saúde. Meio-dia em ponto, vamos continuar o jornal. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal está investigando um grupo que é suspeito de abrir empresas fantasmas com o objetivo de sonegar impostos. Então é aquela pessoa que abre uma empresa de fachada, parece que funciona, mas na verdade o único objetivo da existência daquele CNPJ é fraudar o fisco, é não pagar imposto. Quem vai trazer os detalhes dessa operação pra gente é a repórter Vitória Mello. Vicky, boa tarde para você. Então esse grupo teria sonegado um valor aproximado de 40 milhões de reais. Boa tarde. Isso mesmo, Felipe. Em cerca de 4 anos de atuação, esse grupo gerou um prejuízo, como você disse, de 40 milhões de reais aos cofres públicos, viu? Essa investigação começou em 2018, depois que a Subsecretaria da Receita do Distrito Federal autuou uma empresa do ramo alimentício pela sonegação de impostos. Mas quando os agentes chegaram até o local onde estava o endereço dessa empresa cadastrado no Guará, viram que no local não funcionava nada. O caso foi parar na delegacia, a polícia conseguiu identificar, os responsáveis por essa empresa, 4 suspeitos, moradores da região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, eles abriam empresas de fachada com nomes de pessoas fictícias e deixavam de recolher os impostos. A dívida tributária não poderia ser cobrada, porque essas pessoas não existiam na realidade. Ontem, agentes da CORD cumpriram 5 mandados de busca e apreensão lá em Belo Horizonte, na casa e também empresas desses responsáveis, por essas empresas, e apreenderam documentos além de 60 mil reais em espécie. A Justiça também decretou o sequestro de bens desses investigados. A suspeita é que eles criaram empresas aqui no Distrito Federal, mas também no Espírito Santo e na Bahia, causando um prejuízo ainda maior. O delegado responsável por essa investigação gravou com a gente mais cedo, explicando todos os detalhes dessa operação. Felipe, vamos ouvi-lo. Eles criavam essa empresa fantasma, empresa de fachada, que na verdade não realizava essas atividades, apenas para emissão de notas fiscais. Com o intento de emitir as notas fiscais, não escrituravam os tributos inerentes dessa transação. E como as pessoas que compunham o quadro societário dessa empresa são pessoas inexistentes, quando a Receita fazia o seu trabalho e a própria atuação, a persecução fiscal, iam atrás dessas pessoas, não conseguiam adquirir esse crédito. E por isso que entrou o trabalho da polícia para identificar quem que era o verdadeiro responsável para realizar as cobranças agora. Destacando que também foram decretados alguns sequestros de bens, como uma fazenda no João Pinheiro, um imóvel em Berlândia, de vários veículos também, além de sequestros de valores depositados em conta bancária dos investigados. Doutor, como que esse tipo de crime pode prejudicar todos nós, ou o Estado? O impacto é muito grande, porque você deixando de recolher, gerando prejuízo de impostos para o Estado,
você deixa de estar investindo na saúde, na educação, que é o bem de todos. E aí, qual seria o prejuízo em 2 anos de atuação dessa empresa? O prejuízo hoje está na faixa de 40 milhões de reais. E eu falei aí 2 anos, mas na verdade são 4 anos, desde 2018, né? Esse grupo agia. Agora os investigados, né, se condenados, podem pegar até 23 anos de prisão. Eles são investigados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica. Lembrando que não era só aqui no Distrito Federal que eles agiam, eles tinham essa empresa fantasma aqui no DF, mas também no Espírito Santo e na Bahia, Felipe. Muito obrigado, Vicky. E é realmente um crime gravíssimo, né? Equiparável à corrupção, porque quando você decide montar um esquema criminoso, uma quadrilha, para fraudar o fisco e não pagar o que você deve em impostos, você está deixando de ser leal com o seu país. E esses 40 milhões que eles arrecadaram de forma ilegal acabam sendo cobrados das pessoas mais pobres, que no fim das contas pagam tributo na hora que compram um arroz, na hora que paga a conta de telefone. Então a polícia ficar de olho em gente multimilionária que encontra maneiras de não pagar imposto, mesmo devendo, é importante para que em algum momento a gente tenha inclusive estofo financeiro para bancar mesmo uma proposta de reforma tributária que desonere as pessoas mais pobres. Mas num país em que a estrutura já não favorece, porque o rico paga menos proporcionalmente do que o pobre, ainda tem gente que criminosamente deixa de pagar imposto, fica muito difícil. O desmatamento na Amazônia atingiu mais de 9 mil quilômetros quadrados só nesse ano. A área é quase 8 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. É a maior devastação desde que o Amazon implantou o sistema de alerta de desmatamento em 2008. Foi a 5ª vez consecutiva que a derrubada da floresta atingiu o pior índice para o período desde o início da análise. Só em setembro, a área desmatada chegou a mais de 3 vezes a cidade de Belo Horizonte, o 3º pior setembro em 15 anos. O Pará concentrou quase metade de toda a devastação da Amazônia em setembro. 6 dos 10 territórios indígenas mais desmatados estão aqui no estado, onde também ficam 5 das 10 unidades de conservação mais atingidas. Os pesquisadores alertam ainda para o aumento de mais de 350% da degradação na Amazônia na comparação entre setembro deste ano e do ano passado, principalmente com as queimadas. Além de aumentar a emissão de gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global, elas também oferecem um risco à saúde pública e já existem diversos estudos que associam a fumaça proveniente das queimadas com problemas respiratórios. O Ministério do Meio Ambiente informou que houve redução do desmatamento na Amazônia de 2% entre agosto do ano passado e julho deste ano, na comparação com o período anterior. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a Força Estadual de Combate ao Desmatamento levou o estado à maior redução da devastação da Amazônia Legal, com mais de 37 mil hectares preservados. Segundo os pesquisadores, é preciso avançar mais. Para reduzir esses números, é necessária a intensificação de ações de fiscalização, principalmente em áreas prioritárias que apresentam nível crítico de derrubada da floresta, além da identificação dos responsáveis e execução dos embargos dentro dessas áreas desmatadas ilegalmente. É que o nosso planeta, né? Estou falando das autoridades mesmo do mundo todo, elas estão demorando a entender que não é questão de preservar a natureza para o futuro, não é a nossa sobrevivência da nossa geração, talvez da dos nossos filhos que já está comprometida. A gente precisa agir. E olha agora uma boa notícia, um estudo inédito da ONG Observatório do Clima aponta que o Brasil pode aumentar a meta de redução das emissões de gás metano, que é o 2º maior responsável pelo aquecimento global. E para aumentar essa meta, para fazer melhor, basta adotar medidas simples na agropecuária, investir em saneamento básico e, claro, controlar o desmatamento na Amazônia.
O gás metano é responsável por quase metade do aumento da temperatura global. Cada molécula jogada na atmosfera é capaz de esquentar o planeta 28 vezes mais que a do gás carbônico em um período de 100 anos. O Brasil é o 5º país do mundo na emissão de metano. A agropecuária é a principal fonte por causa dos gases expelidos na digestão do gado. Em seguida, vem as emissões dos resíduos, dos lixões e esgotos sem tratamento, a queima de árvores na Amazônia e a produção de energia e processos industriais. Pelos cálculos do Observatório do Clima, o Brasil pode ampliar a redução de 30% para 36% da emissão de gás metano nos próximos 8 anos. Para voltar ao nível de 2020, segundo os pesquisadores, basta ampliar as medidas já existentes na agropecuária, no saneamento e no controle do desmatamento. Zerar o desmatamento ilegal, expandir o saneamento básico, acabar com lixões e aproveitar o biogás dos aterros sanitários para gerar energia são as soluções apontadas pelos cientistas. Na agropecuária também é possível reduzir as emissões do gás metano com técnicas simples. Quando os bovinos eles comem um capim mais verde, a digestão é muito mais fácil. E quanto mais fácil a digestão, menos emite metano. O Ministério do Meio Ambiente informou que o Brasil se tornou o primeiro país a adotar ações como o Programa Metano Zero, que prevê incentivos fiscais para o reaproveitamento energético de resíduos sólidos. O Ministério disse ainda que nos últimos 3 anos já acabou com mais de 750 lixões. Se houver mais investimentos, a redução de emissão de metano pode chegar a até 75%, segundo o Observatório do Clima. O mundo aqueceu 1 grau, mas o Brasil já cresceu 2 graus. Então, a gente é mais impactado pelo aquecimento global do que a média dos outros países. Se a gente ficar no jeito que a gente anda hoje, as emissões vão aumentar e não cair. De volta aqui à nossa realidade local, a Secretaria de Saúde está intensificando algumas medidas de combate à dengue por causa do aumento no número de casos. Inclusive, eu quero pontuar aqui, essa é uma história que eu repito, porque ela me chocou tanto. Eu tenho uma amiga cujo filho de 17 anos de idade pegou dengue. Vocês acreditam que esse menino passou quase 40 dias mal? Com a hemácia lá no chão, com dificuldade de respirar, acabou tendo uma hepatite como consequência da dengue. Por que eu conto isso aqui toda hora? A gente acha, que dengue não mata, e 2, a pessoa jovem, saudável, não vai ser impactada. Meus amigos, quando chega para valer, dizem que é pior que Covid. O que você sente, o que você passa. Então toma cuidado, tá? Tira a água represada do vasinho aí do seu quintal, pelo amor de Deus, porque o mosquito que nasce no teu quintal pica o seu vizinho. E o que nasce no seu vizinho vai picar a sua família. A repórter Kátia Gomes hoje acompanhou uma ação dos carros de fumacê da Secretaria de Saúde na região de Santa Maria. Kátia, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Este ano houve um aumento no número de casos de dengue aqui no DF. Já são mais de 66 mil casos. E se comparado com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de quase 400%. Por isso, a Secretaria de Saúde tem intensificado o combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o causador aí da dengue. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Reginaldo Braga, que é coordenador de controle químico e biológico do DF. Ele está aqui ao meu lado. Reginaldo, uma boa tarde. Esse trabalho que vocês estão fazendo, intensificando o combate com o fumacê, ele já vem acontecendo ao longo do ano. Agora vocês estão intensificando, é isso mesmo? Correto. É um trabalho, né, que é preconizado pelo Ministério para que nós façamos essa pulverização para eliminarmos o máximo possível das fêmeas infectadas. Só que mesmo no período seco não parou a transmissão, né? Então é um trabalho contínuo, mas que agora nós vamos fazer uma intensificação através de mutirão, né, colocando 10 carros em cada região administrativa onde tem maior incidência, né, de número de casos e de infestação de mosquitos, para que nós possamos baixar o mais rápido possível essa intensidade de mosquitos, para que a gente possa cortar a transmissão viral no período de chuvas que está chegando. Então agora vocês focaram nas cidades onde vocês tiveram maior registro de casos de dengue. Corretamente. De acordo com o nosso boletim epidemiológico, né, nós elencamos algumas RAs mais problemáticas para que a gente faça este mutirão, fazendo assim com que baixe bastante a densidade de mosquitos nestas áreas e, consequentemente, não tendo mosquito,
não vamos ter também a transmissão viral para aumentar mais ainda esse número alarmante de casos que já temos, né? Olha, este ano já foram 55 casos graves e 11 óbitos. No mesmo período do ano passado, foram 14 casos graves e 10 mortes. O que vocês atribuem o aumento do número de casos de dengue, inclusive de mortes? A nossa maior preocupação é que nós precisamos de contar com a conscientização do morador, porque ele tem que se conscientizar que ele é o agente de saúde dentro da sua residência. O governo nos paga e nos coloca para fazermos as inspeções, identificarmos os problemas e orientar o que tem que ser feito para eliminar. Se o morador não fizer a parte dele, nós vamos ficar com esse problema durante o ano todo, né, tendo procriação e proliferação do mosquito, porque não elimina os focos de água que não podem ser eliminados, têm que ser tratados no interior das residências. Agora, em relação ao fumacê, eu acho que é uma dúvida, né, de muitas pessoas, da população. Tem algum risco para os moradores essa fumaça ou não? Não. A quantidade de produto que sai do canhão, ela só vai realmente trazer a óbito os mosquitos. Nenhum animal doméstico, nenhuma criança, nenhum idoso e nenhum adulto vai chegar a ter problema com a quantidade de produto que sai do canhão. É por isso que a gente pede e orienta que os moradores deixem porta e janela aberta, para que a quantidade de produto entre dentro da sua residência e elimine aquelas fêmeas que estão lá dentro, né, protegidas, que se fechar a porta e janela, o veneno não vai entrar e a fêmea não vai morrer. Então vai continuar circulando o vírus. Essa dica é muito importante e eu acho que vale explicar, né? Quando que vocês passam, tem um horário específico, como é que a pessoa pode saber que o fumacê vai passar ali naquele determinado horário? Quando a gente faz o trabalho de bloqueio, são 3 sistemas. É o focal, né, os agentes entrando de casa em casa fazendo o tratamento com a pastilha biológica. Depois tem o costal, que é os agentes fazendo o perímetro das residências com a bomba nas costas. E por último vem o pesado, que é para finalizar esse processo de bloqueio. E nesses primeiros eles vão avisando os moradores, olha, amanhã vem o rapaz com a bomba nas costas para fazer o trabalho focal, costal. E depois vai vir o pesado também para fazer a finalização do trabalho. Então, como a bomba faz bastante barulho, as pessoas quando ouvem barulho, muitas delas fazem fechar as portas e janelas e até mesmo às vezes os portões, que os muros são altos, fecha tudo, quer dizer, impede que o produto adentre e elimine as fêmeas que estão lá dentro das suas residências infectadas. Então a orientação é que deixe aberto, porque a quantidade de produto que vai entrar é muito pouca, não vai fazer mal a nenhum adulto, nenhuma criança, nenhum animal e vai matar a fêmea que possa estar lá dentro com o vírus, né, dentro dela. Então a população realmente a população é o principal agente de combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa é a conscientização que nós buscamos da população, de se enganjar pelo menos 10 minutinhos no dia para ele olhar, examinar, inspecionar o seu ambiente e eliminar todo possível local de criadouro com água que o mosquito pode proliferar e quando ouvir o barulho da bomba, abrir sua residência para que o produto possa entrar e eliminar as fêmeas infectadas. Tá certo, então, Reginaldo, muito obrigado pelas informações. Olha, gente, é dica muito importante. E, claro, a Secretaria de Saúde conta com a colaboração de cada um, né? Porque é uma doença que mata e ela está aí. Eu volto com você, Malta. Obrigado, Kátia. Eu não sabia, gente, que nós temos que deixar a porta e a janela aberta para o veneno do fumacê entrar dentro de casa. Reação natural, né? Quando passa o caminhão e todo mundo sai, ó, o carro do fumacê, fecha a janela. Mas aí veio o pessoal da Secretaria de Saúde para explicar que esse produto tem que realmente entrar na casa da gente para matar a fêmea do mosquito que está dentro de casa protegida. Não sabia, mas boa dica. Então, ouviu o carro do fumacê chegando? Nada de fechar a janela nem porta. É hora de abrir janela e porta para deixar o veneno entrar dentro de casa e matar o mosquito. Agora a gente fala de eleições 2022. Nós já vamos ver juntos como foram as campanhas de Lula e Bolsonaro ontem, né? Como foi o dia deles de campanha. Mas antes, você vai ver, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, deu prazo de 48 horas para que o Ministério da Defesa apresente documento sobre a fiscalização feita nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. O prazo foi estipulado após uma representação movida pelo partido Rede Sustentabilidade. Na decisão, o ministro afirma que as notícias de realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas, mediante entrega de relatório ao candidato à reeleição,
parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo, podendo caracterizar, em tese, desvio de finalidade e abuso de poder. No primeiro turno, as Forças Armadas fizeram uma fiscalização das eleições por meio da análise de boletins de urna. Também acompanharam o projeto piloto do teste de integridade das urnas, que usou a biometria de eleitores, e foi, inclusive, uma sugestão dos militares ao TSE. Mas, até agora, o Ministério da Defesa não fez nenhum comentário sobre o resultado dos testes. Nesta terça-feira, Alexandre de Moraes participou no Congresso de uma cerimônia em homenagem ao ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e foi elogiado pelo colega. Nas últimas semanas, temos vivido um processo eleitoral absolutamente estável e operacionalizado dentro das regras constitucionais pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Logo depois, o presidente do TSE se reuniu com o Procurador-Geral Eleitoral e o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho para debater o assédio eleitoral. Nestas eleições, o Ministério Público do Trabalho já recebeu 447 denúncias de empregadores que tentam direcionar o voto dos funcionários, mais que o dobro de 2018. Em 2018 foram 212 denúncias envolvendo 98 empresas. Faltam ainda 2 semanas para o segundo turno. A tendência de alta é evidenciada. A forma da banalização do que é ilícito ficou também evidenciada. E é isso que a gente tem que combater. Agora sobre as campanhas. Jair Bolsonaro visitou Minas Gerais pela 4ª vez na campanha para o segundo turno. Ontem pela manhã, o candidato à reeleição esteve no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 9 horas da manhã e seguiu para São Gonçalo, a 20 quilômetros da capital. Subiu ao palanque ao lado do filho mais velho, Flávio, do governador reeleito, Cláudio Castro, e aliados. O presidente voltou a citar a sintonia com a nova formação do Congresso. O terreno está asfaltado, está tudo pronto. Nesse casamento do Executivo com o Legislativo, nós aprovamos coisas de interesse da nossa pátria. No início da tarde, o candidato à reeleição viajou para Juiz de Fora, município mineiro escolhido por ele para início da campanha em agosto. Em Juiz de Fora, Bolsonaro sofreu uma facada há 4 anos. Em entrevista, o presidente criticou promessas feitas pelo adversário. Alguns acreditam que o governo vai lhes dar boa vida, né? E nós sabemos que não é bem assim. Não tem como fazer milagre, tá? Não tem como o Estado dar uma vida magnífica a todo mundo. O candidato fez comício na praça central da cidade e pediu que os apoiadores tentem conquistar o voto dos indecisos. É a 4ª vez que Jair Bolsonaro vem a Minas Gerais desde o início do segundo turno da disputa presidencial. Mas nessa fase da campanha é a primeira vez que ele visita municípios do interior do estado. Daqui de Juiz de Fora, o candidato à reeleição seguiu para Montes Claros, município que fica no norte de Minas. Mais cedo, o presidente publicou um vídeo ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro e de Maria Tereza Bellandria, nomeada embaixadora da Venezuela pelo autoproclamado governo de Juan Guaidó. O presidente se desculpou pela referência que fez durante uma entrevista a meninas venezuelanas que se arrumavam num sábado de manhã em uma casa do Distrito Federal. Para opositores de Bolsonaro, houve insinuação de que as meninas se preparavam para fazer programa. Se as minhas palavras, que por má fé foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas. Lula passou a terça-feira em São Paulo. Pela manhã, o candidato do PT participou de uma reunião sobre a campanha na internet. Durante a manhã, Lula participou de um encontro virtual organizado por um dos coordenadores de comunicação, o prefeito de Araraquara, Dinho Silva. O evento online reuniu cerca de 13 mil militantes com atuação nas redes sociais. Há 12 dias da eleição, foram discutidas táticas para melhorar a atuação dos apoiadores na internet. O ex-presidente ouviu as opiniões dos participantes e também falou sobre a necessidade de divulgar as propostas de governo. A gente não pode ficar apenas como se fosse alvo, sabe, com escudo tentando rebater as críticas. Não é pouco. Eu acho que rebater as críticas é necessário, mas dizer o que nós vamos fazer e dizer as coisas que são importantes para o Brasil é extremamente necessário.
Lula também defendeu o combate às fake news. Eu espero que a gente consiga organizar as forças democráticas desse país para a gente enfrentar o negacionismo, a barbárie, o fascismo que tenta se implantar nesse país e em outros países do mundo. Agora à noite, o candidato dá uma entrevista a um podcast. Enquanto Lula busca votos nos meios digitais, um grupo de peso foi a campo para tentar convencer empresários a optarem pelo petista no segundo turno. Na noite de segunda-feira, o economista Armínio Fraga, a ex-ministra Marina Silva e a senadora Simone Tebet participaram de um jantar em São Paulo com cerca de 700 convidados. Eles criticaram o adversário Jair Bolsonaro e defenderam o voto em Lula. A democracia já está fragilizada. Nós vamos ter que ter de novo a capacidade de colocar os poderes fortes, harmônicos e independentes. Eu estou com Lula por amor ao Brasil. Eu estou com Lula porque defendo a democracia. E sem ela, nós não temos economia liberal, nós não temos uma pauta ambientalista, nós não temos emprego, nós não temos renda, nós não temos nem orçamento. Este foi o nosso bloco sobre eleições. Agora a gente volta para o noticiário local. A Polícia Civil do DF está investigando um estudante de direito que se passava por advogado formado aqui no Distrito Federal. Quem tem os detalhes sobre esse caso é Vitória Mello. Vicky, bem-vinda ao jornal. Então, esse homem até apresentava uma carteira da OAB falsa. Meu Deus, está cometendo crime antes de formado, vai ter que procurar um advogado para se defender na justiça. Complicado, né, Felipe? Inclusive, com essa carteira falsa, né? Ele se apresentava em delegacias, escritórios, se passando por advogado e exercia ilegalmente a profissão. Hoje de manhã, agentes da 8ª ADP cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa desse estudante de 30 anos lá em Ceilândia. E os documentos apreendidos comprovam, né? Ali reforçam essa prática do crime. Agora ele está sendo investigado por uso de documento falso, falsidade ideológica e falsificação de documento público. A polícia ainda investiga se esse estudante não praticava estelionato, ou seja, ele cobrava honorários e não entregava, né, o serviço de advocacia. O delegado responsável por essa investigação mandou um vídeo para a gente explicando os detalhes. Olha só. Durante a investigação ficou comprovado que este estudante de direito utilizava-se de uma carteira da OAB falsa para atuar ilegalmente como advogado. Ele, inclusive, se apresentava em delegacias de polícia, bem como perante a outros advogados. Ele utilizava este documento falso para poder exercer ilegalmente a profissão, tendo em vista que ele só possuía a inscrição na OAB de estagiário. Estão sendo investigados os crimes de uso de documento falso, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Durante o cumprimento do mandado na residência deste investigado, na cidade de Ceilândia, foram apreendidos documentos que corroboram os indícios que nós já havíamos detectado. Agora o procedimento será finalizado e será remetido para o Poder Judiciário. Então existe a possibilidade desse falso advogado ter, inclusive, oferecido serviços de advocacia sem ter condição de prestá-los. Agora, Vitória, tem alguma maneira da gente ter certeza de que o advogado com quem eventualmente a gente converse numa situação que a gente precisa de uma assessoria jurídica é realmente um profissional habilitado a nos ajudar, que tem uma carteira da OAB verdadeira? Sim, Felipe, todo advogado tem um registro no Conselho Nacional dos Advogados. Então, com essa pesquisa, já dá para saber se o profissional tem inscrição na ordem. Mas quem vai explicar mais detalhes para a gente é a doutora Karina Costa, que está aqui ao meu lado, que é a advogada-geral da OAB. Boa tarde, doutora. Obrigada pela participação. Quais são os cuidados, né? Primeiro, para alertar a população, quais os cuidados na hora de contratar um advogado? Boa tarde. Boa tarde, obrigada aqui, né? Estamos aqui representando a OAB. Bom, os cuidados principais é esse exatamente que você já alertou. Então, se você está contratando um advogado, verifique se ele realmente, efetivamente, está inscrito na ordem. Vá no CNA, no Cadastro Nacional dos Advogados, que é na OAB Nacional, e com isso você consegue verificar se a inscrição dele está efetiva.
Vocês pesquisando, né, viram que esse estudante de 30 anos, ele tinha a OAB de estagiário, mas esse estudante precisa ser sempre acompanhado, não pode se apresentar ali como advogado. Sim, ele teve a inscrição de estagiário até agora, início de junho de 2022. Só que existe um período pela lei em que você pode ficar como estagiário, até o período de 2 anos. Nesse caso, como se expirou o período dele, então a inscrição dele foi cancelada e ele não tem inscrição como advogado na ordem. E esse serviço, né, de estagiário, como o nome já diz, precisa, né, ter todo um apoio ali de um profissional. Sim, o estagiário ele tem algumas competências de advogado, mas sempre tem que estar acompanhado de um advogado que está orientando este estagiário. E a OAB agora pretende entrar com um processo contra esse estudante? Então, lá na Advocacia Geral, nós tomamos conhecimento desse processo, nós estamos solicitando cópia integral do processo penal para que nós possamos enviar ao TED para que eles tomem as providências. É possível, por exemplo, que a gente suscite, né, um processo de inidoneidade para que ele não venha a ter a inscrição de advogado. Felipe até comentou ali no estúdio, um homem que se passava por advogado agora vai precisar de um. Exatamente, vai precisar de um e talvez nunca mais consiga exercer a advocacia. Sobre o caso de estelionato, né? A pessoa foi vítima de estelionato, pagou o honorário, né, possivelmente para esse homem, não teve o serviço prestado. O que essa vítima pode fazer? Ótima pergunta. Ela pode se dirigir ao OABDF para que ela possa fazer uma denúncia lá junto ao OABDF, para que a gente possa, inclusive, com esta denúncia, já suscitar o início de processo de inidoneidade. Então é sempre importante pesquisar bem e a fundo, né, sobre o perfil, o histórico de profissionais para a gente não sofrer nenhum tipo de prejuízo. Com certeza, então o importante é você fazer essa análise prévia, se ele está cadastrado, se ele já possui outros processos, porque você pode fazer uma pesquisa muito simples por meio do Google, né, para verificar se inclusive ele tem processos judiciais sob a orientação dele, sob a tutela dele. Então, o histórico mesmo, né, do profissional dá para saber facilmente. Às vezes até um amigo, um conhecido que tem um pouco mais de conhecimento, né, a respeito da advocacia consegue até te dar uma... Com certeza, verificar se ele tem um escritório, né, se ele tem uma sede, se realmente existem outras pessoas que conhecem a advocacia dele, porque nós sempre conhecemos, especialmente por áreas, né, se ele advoga na área penal, se ele advoga na área administrativa, normalmente os advogados, uns conhecem os outros. E até porque é importante, né, para não cair nesse tipo de prejuízo e até a pessoa ter que acionar novamente, às vezes já pagou esse honorário para essa pessoa que se passava por advogado, agora paga um honorário para um advogado para entrar com um processo e ter aquele bem restituído. Exato. Então, nesse caso dessa pessoa, por exemplo, que pagou os honorários, ela pode acionar judicialmente a parte civil e no que tange à OAB, ela pode acionar a nós para que nós possamos dar início, inclusive, ao processo ético, verificando se ele fez a prestação de contas, se ele, de fato, como ele é advogado, provavelmente ele não conseguiu protocolizar no PJE, mas se ele solicitou algum amigo que faça o protocolo, verificar se as ações realmente foram acompanhadas por ele ou por quaisquer terceiros que estejam com ele neste processo. Esse tipo de caso é raro de se ver, pessoas se passando por profissional, falsificando carteira da Ordem dos Advogados, ou isso ocorre? Nossa, é bem raro, até porque, como eu falei, a gente normalmente conhece o meio dos advogados. Então, é muito incomum que uma pessoa, por exemplo, contrate um advogado sem que ele tenha, ao mínimo, cuidado, né, de verificar se ele, de fato, é advogado. E a pesquisa, né? Essa pesquisa do profissional, é sempre importante abrir um site específico, como a senhora comentou, né? Do Conselho Nacional dos Advogados. Ali tem, às vezes, separado por região, onde esse profissional atua, que você consegue pegar um profissional do seu estado. Exato, eu até imprimi exatamente para mostrar. Você consegue ter exatamente os dados dele, a OAB dele, verifica que no Cadastro Nacional de Advogados, se essa pessoa tivesse ingressado, ela já teria a resposta, porque a OAB dele é 17975E, né? Então, o E significa que ele era estagiário. Entendi. Então, não poderia se apresentar. Exatamente, como advogado.
Então, para a população, né, é importante fazer esse registro, na verdade, essa pesquisa, né, e saber de tudo, né, todos os detalhes. Exato, porque veja, a gente está contratando um profissional que a gente precisa ter confiança nele. Na realidade, é um problema sério, né, que a gente está tentando resolver, e a gente precisa de um profissional que vá resolver esse problema, que te dê essa confiança e essa credibilidade para que você possa efetivamente levar esse seu problema para ele. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Então, ficaram aí as dicas, né, Felipe? É só dar uma gugada, né, uma pesquisada ali no Conselho Nacional dos Advogados. Como a doutora disse, né, tem todas as informações sobre os profissionais, o estado que atuam, né, a área de atuação. Então, é importante, né, ter esse cuidado para não cair, não ter esse tipo de prejuízo. Eu volto com você. E o rapaz agora que se passava por advogado formado sem ser, talvez tenha dificuldade, nunca consiga ter uma OAB verdadeira para trabalhar. Pensa, um arrependimento. Obrigado, Vitória. Você sabia que 2 vezes por ano ocorre aqui em Brasília o Salão do Estudante? Essa é uma oportunidade para quem sonha em estudar no exterior. O evento aconteceu no Centro de Convenções Brasil 21 e já tem data para a próxima edição, março do ano que vem. Agora, tem dicas importantes que você vê na reportagem, se você quiser um dia estudar fora, para você já ir se organizando. Eu quero estudar na França. Eu quero estudar no Canadá, meu primeiro plano, ou em Portugal, meu segundo plano. Eu quero estudar no Japão. O desejo de estudar fora do país compartilhado por milhares de brasilienses. E para facilitar o contato com instituições renomadas do exterior, o Salão do Estudante reuniu em Brasília 70 universidades de países como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Reino Unido, França, Noruega e teve até de Hong Kong. É uma ponte, não é, que vai unir essas duas vontades, do estudante que quer estudar lá fora e do representante que vem recrutar esses estudantes brasileiros para fazer uma graduação e uma pós-graduação lá fora, principalmente. Além dos 35 estandes, onde os estudantes podem tirar dúvidas sobre cursos, vistos, valores e até moradia no exterior, o evento também promove palestras como esta, com um grupo de universidades portuguesas. Ótimas condições, excelentes condições, e temos um ambiente muito internacional. Depois dos Estados Unidos e Canadá, Portugal é o 3º país mais procurado pelos brasileiros para fazer faculdade. O diretor executivo da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado explica por quê. A qualidade de vida que podem ter os estudantes brasileiros em Portugal é extremamente convidativo, quer pelo clima, quer pela gastronomia, quer por os portugueses serem um povo acolhedor, quer especialmente pela parte do curso que podem fazer em Portugal e depois poder utilizar esse diploma em qualquer parte do mundo. Isso é uma vantagem muito grande. O Pedro Henrique é aluno do 2º ano do ensino médio. Aos 16 anos, o foco de estudos dele está na França. Tirar dúvidas, todas as dúvidas que eu tenho. Em questão de valores, gratuidade, né? Pode ter algum programa gratuito, eu não sei. Já os planos acadêmicos do João incluem o Japão. Eu acho lá uma cultura muito bonita, quero aprender também o idioma deles e é um país muito desenvolvido sobre tecnologia. Eu quero fazer alguma faculdade de tecnologia lá. A Bruna já está concluindo o ensino superior em uma universidade particular de Brasília. No exterior, ela quer buscar mais conhecimento acadêmico. Eu sinto que eu vou ter melhores opções lá e também acho que eu vou conseguir crescer na minha carreira. E se eu quiser voltar para o Brasil, eu vou ter um ótimo currículo. Mas o que é preciso para um estudante brasileiro ser aceito em uma universidade estrangeira, como as americanas, por exemplo? Você precisa ter um nível de inglês que seja competitivo para mostrar para eles que você consegue estudar numa universidade americana. Você precisa ter envolvimento em atividades extracurriculares que vão facilitar, visualizar quem você é. Boas notas nas instituições. E um outro aspecto que é muito importante é o relacionamento com os professores, para que eles possam escrever cartas de recomendação, apresentando quem você é e quais são os seus objetivos e o que você foi capaz de realizar, para que a Universidade Americana possa saber o que você vai ser capaz de realizar enquanto você chegar lá. Pessoal, vou pedir licença a vocês para a gente fazer uma rápida pausa, depois a gente volta e continua o jornal direto, sem intervalo até o final. A gente volta já.
notícia boa para quem está de olho nas vagas de emprego no final do ano. A FEComércio está prevendo um aumento de 62% no número de contratações temporárias para o Natal. Essa seria a maior expectativa dos últimos 5 anos. Meu Deus, é emprego que a gente precisa para as pessoas. A repórter Kátia Gomes tem os detalhes. Kátia, então tem grandes chances das pessoas serem efetivadas nessas empresas. Estou imaginando que se tem demanda pela vaga temporária em crescimento, também vai crescer a demanda por funcionário para ficar fixo na empresa. Exatamente, Malta. Olha, pelo menos 50% dessas vagas temporárias devem se tornar efetivas, né? Olha, é uma notícia muito boa, final de ano chegando. A gente sabe, né, que nessa reta final aí, falta só novembro e dezembro, todas as expectativas, elas renovam, né, pro ano que vem, Malta. Então, assim, é felicidade para todo mundo, é novos planos e colocar um emprego nesses planos é maravilhoso. É justamente para falar sobre isso que eu vou conversar com José Aparecido Freire, que é presidente do Sistema FEComércio DF, para falar sobre essa expectativa, não é, José? Porque existe sim notícia maravilhosa aí de aumento na contratação do final de ano. O Malta acabou de falar que é 62%, mas você já me atualizou que, segundo a pesquisa de vocês, esse número é bem maior. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês do SBT. Nós, o ano passado, tínhamos uma expectativa de contratação de 1.800. Já nesse final de ano, nós temos uma expectativa de 3.500. Isso tem uma elevação de 95% em relação à expectativa do ano passado. E essas vagas, como eu expliquei, né, são temporárias, mas elas podem virar efetivas. Com certeza, a pesquisa mostrou que mais de 50% dessas vagas podem se tornar efetivas. E o porquê disso? Porque como o comércio agora está retomando definitivamente, então muitas vagas de emprego que foram perdidas no passado durante a pandemia, agora no final de ano elas podem ser avaliadas e esses funcionários podem se tornar funcionários efetivos, dando dignidade que é o emprego. E quais são os setores que têm ali a maior demanda por funcionários? Por incrível que pareça, porque nós estamos num ano muito atípico em relação a novembro e dezembro, e nós vamos ter uma Copa do Mundo entre novembro e dezembro, nós vamos ter a Black Friday aí na segunda quinzena de novembro e depois o Natal. Então, os mercados e mini mercados devem vender muito em função da Copa do Mundo. TVs e também as mercearias e os mercados de um modo geral. Agora, você inclusive estava me explicando que, diferente de outros anos, a contratação deve começar mais cedo esse ano. Com certeza, passamos aí o Dia das Crianças, né, que tivemos um bom aumento nas vendas. Essas contratações já devem começar agora na segunda quinzena de outubro, na primeira quinzena de novembro, por conta da Black Friday e da Copa do Mundo. Já vai ter alguma contratação e a partir da segunda quinzena de novembro, primeira quinzena de dezembro, todos esses funcionários estarão contratados. E a expectativa, então, para o comércio de vendas, né? A expectativa de vendas também é muito grande. Na Black Friday nós temos uma expectativa de venda de 193 milhões de reais. E no final de ano aí, a Copa do Mundo deve ter também aí uma venda de 22 milhões. Nós ainda não temos os números do Natal, porque temos que aguardar aí essa venda da Black Friday para fazer a pesquisa de venda de Natal, mas com certeza nós teremos aumento nas vendas em relação a 2021. E falando em Black Friday, eu acho que tem crescido bastante nos últimos anos. Algumas pessoas não acreditam, mas a venda ela tem crescido mesmo. A Black Friday na verdade é um período de vendas conhecido nos Estados Unidos, mas de 5 anos para cá virou uma data também comemorativa de vendas. E o setor realmente tem aderido a essas vendas, porque é uma oportunidade que o comerciante tem de desovar o seu estoque que está represado e também uma oportunidade que o consumidor tem até de fazer as suas compras de Natal antecipadas com descontos. Agora, a FEComércio sempre orienta que as pessoas façam pelo menos 3 pesquisas para comprovar se realmente esses produtos que estão na Black Friday estão com descontos verdadeiros. Tá certo, então, muito obrigado. Tira aquele print, né, no dia, já confirma. Então, Malta, olha, fica a dica, como eu falei na primeira entrada, né, no começo dessa entrada, a pessoa, ela precisa, sim, fazer planos. Então, coloca ali na lista. Quer o quê? Quer um emprego novo?
quer ser fitness, né, no ano que vem, quer arrumar um mozão, é importante, né? Já planeja o ano que vem, quem sabe começa aí 2023 com emprego novo, né? Qual é seu plano para 2023, Kátia? Ah, o mozão, né, Malta? Eu sabia que ela ia falar. Obrigado pelas informações. Bom, mozão depende muito do destino, né? Do cupido querer. Agora, um emprego a gente torce para que você consiga, especialmente você que está procurando ou se conhece alguém que está precisando de emprego. Tem cerca de mais de 3.000 vagas temporárias abrindo nessa reta final de 2022. Eu espero que você seja contratado para uma delas, se dedique bastante e depois fique como funcionário fixo, com a carteira assinada, com os direitos garantidos. Não tem nada melhor do que a felicidade de pagar as nossas contas com a dignidade do nosso trabalho e não ter que ficar preocupado se vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, de água, supermercado. Ter emprego é muito bom. Gente, hoje em dia tudo chega no WhatsApp das pessoas, né? E eu quero te contar que do lado de cá a gente faz um esforço gigantesco para poder checar as informações que a gente vê que começam a circular nos grupos. E está circulando pelas redes sociais um vídeo que mostra um homem furtando objetos de dentro de um carro lá em Águas Claras. Você acompanha esse vídeo comigo agora. Ele está dentro desse carro vermelho, olha só, chega, estaciona ao lado do carro que ele quer furtar, começa imediatamente um trabalho para tentar arrombar a maçaneta do carro, parece que sim, mas eu não sei exatamente se ele vai terminar fugindo ou se ele consegue furtar alguma coisa de dentro desse veículo. Mas veja, uma atitude muito suspeita, né? Tá ali dentro do carro vermelho, sai pela porta do passageiro com alguma ferramenta na mão, até consegue abrir a porta. Ele então estoura a maçaneta do carro branco que está do lado e consegue abrir o carro sim. Eu quero saber o que aconteceu. Deixa eu falar com o repórter Maicon Leão, porque a notícia que eu tenho aqui é de que a polícia identificou esse homem. É isso, Maicon? Oi, Malta. Mais ou menos. A polícia conseguiu identificar o veículo pela placa. A gente percebe aí nas imagens, a pessoa que filmou, ela tem até um cuidado de dar o zoom no carro no momento que ele vai sair ali para identificar a placa. Rapidamente, essas informações começou a circular entre os policiais e no Riacho Fundo, eles localizaram esse Celta vermelho e com a placa que bate com essas características. Por que que bate com essas características? Porque hoje em dia, Malta, é muito comum nesses casos, quando a polícia vai abordar, identificar o carro com placa clonada. Então, o que a Polícia Militar fez? Ao identificar essas pessoas, não tinha nenhum objeto lá dentro furtado. O que a gente percebe nas imagens também, não se sabe o motivo, mas assim que ele consegue abrir ali a porta do motorista do carro branco, rapidamente ele vai embora, sem, pelo que a gente percebe nas imagens, conseguir retirar algo de dentro desse carro. Pois bem, essas informações começaram a circular entre a Polícia Militar e lá no Riacho Fundo eles localizaram esse veículo. Quem vai explicar pra gente direitinho é o Major Brook da Polícia Militar. Major, entra essa questão. Identificou o veículo, mas ali não tinha nenhum elemento que pudesse levar aquelas pessoas presas? Boa tarde. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos que assistem. Então, a Polícia Militar fez a abordagem, ali é o veículo com as mesmas características daquele dos vídeos apresentados em Águas Claras, que estavam rodando, possivelmente realizando muitos furtos ali na região, com um modus operandi muito típico. Então, depois de realizar a abordagem, foi feita a qualificação, a identificação de cada ocupante desse carro. Mas tem que tomar muito cuidado, porque provavelmente ou possivelmente o carro que estava em Águas Claras pode ser outro. E pode ser um carro com uma placa clonada e os policiais militares terem abordado exatamente o veículo original. E com ele não foi encontrado nenhum elemento que pudesse vincular a esse furto. Mas essas informações, elas agora serão repassadas à Polícia Judiciária para que as investigações sejam feitas da melhor forma possível. Malta, infelizmente, esse não é o primeiro caso que acontece ali em Águas Claras. Na semana passada, a gente mostrou um outro de um Up branco, em que as pessoas também descem desse veículo para arrombar carros ali ao redor. E hoje pela manhã, a Polícia Militar conseguiu, dessa vez, prender duas pessoas que estavam envolvidas em uma situação também ali em Águas Claras. Eles estavam fazendo arrombamento e, quando perceberam a presença da polícia, tentaram fugir, Major? Exato, eles estavam em um hospital em Águas Claras, eles estavam fazendo, né, a verificação de veículo por veículo para identificar a facilidade ou não do arrombamento, verificar se existia algum objeto dentro desse veículo que valesse a pena esse arrombamento, essa investida. E aí, depois de uma denúncia, os policiais militares conseguiram ir atrás desse carro, era um Gol prata,
Identificaram na abordagem um dos indivíduos, eram 3, um dos indivíduos fugiu, conseguiu fugir, e os outros 2 com tornozeleira eletrônica, ou seja, estavam em prisão em regime semiaberto, prisão, né, e cumprindo pena, e muitos furtos na ficha criminal deles. Então a Polícia Militar, infelizmente, faz o seu trabalho, mas ela não rende frutos para a sociedade, porque volta e meia esses mesmos criminosos estão soltos praticando os mesmos crimes. Major, nesse caso entra, por exemplo, a comprovação do que a gente acabou de falar. A placa desse Gol estava adulterada. Exatamente, a placa desse Gol estava adulterada. Se a Polícia Militar pegasse somente a placa e batesse na porta, por exemplo, do indivíduo proprietário original, ele poderia até estar incorrendo em certo crime de abuso de autoridade. Então tem que ter muito cuidado, faz-se abordagem, faz toda a averiguação. Nesse caso, logrou êxito em identificar que já era um carro clonado, então eles foram encaminhados para a delegacia e lá o delegado vai imputar os crimes devidos a eles. E nesse caso também estavam com eles os equipamentos que eles utilizavam ali para esse arrombamento dos veículos, né? Eles têm ferramentas específicas, técnicas específicas para fazer o arrombamento em questão de minutos. Eles levam praticamente tudo aquilo que valer a pena dentro do veículo para poder revender, para poder utilizar de outra forma. Major, para quem está em casa, vai parecer até conversa repetida, mas a gente tem que reforçar aquele cuidado de não deixar uma sacola que seja, uma blusa de frio que seja ali dando sopa para despertar a atenção desses criminosos, né? Talvez a blusa não valha o prejuízo de um vidro, de uma porta. Para exemplificar isso que você falou, Michael, então no início desse ano a gente prendeu em flagrante o indivíduo que tinha acabado de arrombar um carro, quebrando o vidro, para poder furtar uma sombrinha de 10, 15, 20 reais aí no mercado. E o prejuízo do vidro, ele não pagaria, não se compensaria pelo que ele levou. Então, por causa de uma sombrinha que estava exposta, esse indivíduo fez questão de arrombar o vidro dessa vítima. Major, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Tá feito o alerta, né, Malta? É difícil, a gente tem que redobrar os cuidados para evitar ter esse prejuízo aí ou ser vítima desses criminosos que têm a certeza da impunidade, né? Que continuam agindo por não ter violência, não ter uso de arma, continuam aí soltos, né? Outro dia, porque agora a gente está com o tempo apertado, eu quero contar um negócio desse aí de arrombar vidro, porque a gente não pode deixar sacola e a importância de não fazer justiça com as próprias mãos, porque o bandido usa mesmo carro clonado. Mas vou ter que tocar aqui o jornal, tá? Agradeço ao Brook aí, por gentileza. Maico. Nos últimos anos, as tradicionais bancas de revistas e jornais sofreram muitas transformações, né? Com o avanço da internet, o jornal impresso foi perdendo espaço para jornal digital. Então, para sobreviver, as bancas foram se adaptando. A chegada da Copa tem mudado muito o faturamento. Fazia tempo que essa banca da 106 Norte não via tanto movimento. A venda de figurinhas da Copa do Mundo começou em agosto e trouxe um incremento e tanto para as vendas do Brito, que aumentaram em 30% de lá para cá. Aqui eu tenho um movimento o ano todo, que tem os outros álbuns também, que vem vários álbuns também, e a Copa do Mundo traz esse movimento que você está vendo aí. César é um dos clientes mais assíduos do Brito e desde 2006 coleciona álbuns de figurinhas da Copa do Mundo. Nesse ano, o pacote custa R$ 4,00, o dobro em relação a 2018. Muita gente tem gastado centenas de reais para completar as páginas. Para eles é um momento oportuno dele ter uma maior lucratividade. Devido à digitalização que chegou ao mercado, poucas pessoas compram revistas, jornais, impressos. Uma empresa de pagamentos eletrônicos fez um levantamento das vendas de figurinhas em bancas de revista desde o início de agosto e constatou que o faturamento tem sido bem alto para esse setor. Na primeira semana em que as figurinhas passaram a ser vendidas, teve um aumento de quase 350% comparado ao mesmo período do ano anterior, o que aponta 2 fatores. Um fator é que, de fato, o brasileiro é muito engajado com esse produto, com a Copa do Mundo como um todo. E segundo, que as bancas de jornais elas podem, de fato, buscar novas opções de produtos para se reinventar e aumentar cada vez mais as suas vendas. E reinvenção é a palavra da vez para os donos das bancas de revista. Brito já chegou a vender mais de 120 jornais por dia. Hoje, a média é de 15. Para manter as portas abertas, precisou dividir as prateleiras com outros produtos. A gente tem uma conveniência com vários produtos e produtos nós podemos vender e eu tenho o meu forte que é água de coco.
Segundo o GDF, das 1.000 bancas existentes no Distrito Federal, 400 ainda vendem somente jornais e revistas. As outras 600, como essa aqui, da 303 Sul, precisaram se reinventar e ampliar as opções para atrair mais consumidores. Carlos Eduardo até destinou uma parte da banca para as revistas e jornais, mas o forte mesmo se tornou a venda de lanches e cafés. Nós viemos conhecer o espaço e achamos muito interessante, porém bem limitado, mas a gente fez algumas adequações e hoje está nos atendendo muito bem. Até chegar à quadra 303 Sul, não foi difícil encontrar algumas bancas fechadas. Uma lei de 1992 traz uma série de regras para o uso desse comércio. E um projeto de lei que tramita na Câmara Legislativa pretende atualizar a legislação para regulamentar o comércio de alimentos nesses locais. Nós esperamos que seja votado brevemente, porque já não é de hoje, inclusive eu estou com ele aqui em mãos. É um projeto de lei que transforma esses espaços num espaço de multiatividade. Ô, gente, deixa eu lembrar aqui a você de casa que felicidade pra gente é ter a sua companhia. E mais felicidade ainda é poder mostrar a sua foto, o registro da sua família aqui na tela da TV Mais Feliz do Brasil. Como é que faz? Você vai lá no Instagram, procura o perfil @FelipeMaltaTV, que é o meu. Aí você segue, curte, manda mensagem, mas também tira uma selfie com o nosso jornal aparecendo atrás, tipo eu assim, ó, na televisão, e manda pra gente dizendo de onde você nos acompanha, as pessoas que estão contigo, pra gente mandar um abraço. A gente vai fazer uma pausa e volta já. Estamos de volta com o SBT Brasília, primeira edição, que continua agora após o horário eleitoral obrigatório. Mas antes da gente fazer a pausa para o horário eleitoral, eu disse a você que está em casa que se me mandasse uma foto para @FelipeMaltaTV, que a gente poria no ar, porque o que a gente gosta mesmo de fazer é mostrar você que está aqui. Será que a gente tem uma foto agora armada para colocar? Tem! Deixa eu ver de quem é, Um minutinho, por gentileza. Eu acho que essa foto está vindo de Planaltina, porque eu consegui ler aqui agora. Sim, Alexandre de Planaltina, Distrito Federal, diz que ele e a família sempre nos acompanham. Oi, Felipe, eu sou Alexandre de Planaltina, aqui a gente sempre te assiste. Queria que você trabalhasse de noite também. Rapaz, aí você não quer me dar folga. Porque aqui já são 2 horas todos os dias no ar ao vivo, na hora do almoço. Tem como não. Mas muito obrigado. Valeu, Planaltina, pela audiência. Se você quiser fazer como o Alexandre e aparecer aqui no nosso jornal, mande a sua foto e o seu registro assistindo para @FelipeMaltaTV. Combinado? Bom, vamos retomar agora o nosso jornal. Um homem morreu eletrocutado dentro da própria casa, na rua 4 do assentamento 26 de setembro. Vanessa Ferreira. O acidente aconteceu quando a vítima, um homem de 41 anos, foi fazer um reparo no portão de casa com uma furadeira elétrica. Foi por volta de 1 da tarde desta terça-feira. Segundo informações da Polícia Civil, a esposa da vítima contou que quando viu o marido preso à corrente elétrica, ainda tentou empurrá-lo e não conseguiu. Ela acionou o SAMU, mas quando o socorro chegou, a vítima já estava sem vida. A Polícia Civil fez uma perícia no local para tentar identificar o que provocou esse acidente. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, neste ano até agora, foram registradas 101 ocorrências de choque elétrico no DF. Dessas, 7 vítimas morreram. Em todo o ano passado, foram registradas 114 ocorrências e 14 mortes. Ainda sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com a repórter Vitória Mello, que vai trazer algumas dicas sobre os cuidados que a gente tem que ter para não sofrer esse tipo de acidente dentro de casa. Vicky, boa tarde, é com você. Bom, Felipe, primeiro, não se aventurar a fazer a manutenção da rede elétrica se não domina o serviço, Boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos. Mas as dicas mesmo, quem vai dar pra gente agora é o Tenente Demétrios do Corpo de Bombeiros, que está aqui ao meu lado. Tenente, boa tarde, obrigada pela participação. Quais são os cuidados, na hora de fazer um serviço em casa para não ocorrer acidentes como esse, de choque elétrico e até levar a óbito, Boa tarde, Vitória, boa tarde, Felipe. Infelizmente tivemos mais essa ocorrência na tarde de ontem, e isso reforça a necessidade de se tomar muito cuidado em operar com a rede elétrica, tá? Assim, a dica principal é
identificou qualquer problema na rede residencial ou comércio, faça contato com um profissional. Contrate um profissional, porque assim ele vai saber identificar e como profissional conhecedor de todos os riscos, ele também já vai estar equipado com a utilização dos EPIs adequados para evitar qualquer tipo de acidente. E visualizar o estado dos equipamentos, se vai mexer com uma furadeira, com um ferro de passar roupa, com um chuveiro elétrico, visualizar ali o estado dos equipamentos, não fazer aquela manutenção meio caseira, passar uma fita isolante, isso também é muito importante. Sim, esse tipo de improviso não é recomendável. Tá? Então, assim, primeira dica é realmente fazer contato com um profissional. Se mesmo assim o proprietário, o morador resolver, por conta própria, realizar a manutenção, a troca da tomada, do chuveiro, desligar a energia completa da casa, tá? E aí sim, de forma cautelosa, vai lá, faz a devida manutenção. Se vai utilizar algum equipamento, né, por exemplo, uma furadeira, observar o estado de conservação. Tá? Ver se o equipamento está íntegro, se, por exemplo, ali na fiação ela não está exposta, tá? E evitar, como você mesmo citou, a questão de utilização de improviso com fita isolante, tá? E utilizar aquele equipamento. Constatou que ele está com defeito, leve a assistência técnica, tá? Só aí, depois que retornar, ele vai ter a segurança de utilizar aquele equipamento no serviço caseiro. O senhor estava até comentando que o disjuntor da residência é um termômetro ali de perigo, né? Sim, exato. Porque o disjuntor, ele tem o dispositivo para desarmar no caso de uma sobrecarga. Se você observar lá no quadro de energia que esse disjuntor da sua residência, ele apresenta com frequência essa condição de desarme, faça contato também com um técnico, com um eletricista para identificar o problema, tá? E aí sim minimizar o risco de algum acidente na residência. E o que fazer, né, se você se depara com algum familiar, alguém próximo a você que sofreu um choque elétrico? O que a pessoa deve fazer imediatamente? Pois é, o mais importante é ela não se tornar uma segunda vítima. Tá? Ela não pode se tornar uma segunda vítima, tá? Então, assim, de imediato, já faça contato com o 193, Corpo de Bombeiros, ou 192, SAMU. E procure algum objeto isolante, tá? Para afastar aquela fonte energizada da vítima. Tá? Preferencialmente, o que é muito comum, cabo de vassoura de madeira, tá? Porque ele isola e não vai permitir com que você, como socorrista, tenha contato com a energia e acabe se tornando uma segunda vítima. E, tenente, existem os equipamentos que mais causam acidentes domésticos, assim, em casa, como o chuveiro, o campeão? Quais são esses equipamentos? Pois é, os equipamentos que estão mais sujeitos são aqueles que, no dia a dia, né, é usado em casa. Ferro de passar roupa, né, o chuveiro também ele apresenta. Então, sim, são equipamentos que são utilizados com maior frequência, né, então até mesmo pela quantidade, né, de uso, né, então ele acaba que apresenta a maior probabilidade de apresentar algum problema mais à frente. Então é sempre tomar cuidado, principalmente no caso do ferro, com o cabo de energia. Né? Nós temos as mulheres, elas costumam, né, no banheiro, de frente para o espelho, fazer uso da chapinha. Né? Então, assim, geralmente, o que se pode constatar nisso? Ela sai do chuveiro molhada, né? O piso do banheiro está molhado também. É totalmente desaconselhável realizar a utilização desse dispositivo dentro do banheiro. Obrigada, tenente, pelas informações. Então é isso, Felipe, ficam todas essas dicas, né? São cuidados extremamente necessários para a gente tentar evitar acidentes, né? Verificar como que está a condição do equipamento elétrico, né? E, claro, buscar sempre a ajuda de um profissional. E, se caso ocorra, como o tenente disse, ligar no 193, não é? Telefone do Corpo de Bombeiros. Eu volto com você. Muito obrigado, Vic, pelas informações. Pessoal, quem nos acompanhou desde o comecinho já viu, mas você que está chegando aqui agora ao SBT, tem uma imagem que a gente não custa acreditar. Duas estudantes do curso de odontologia de uma faculdade particular da Asa Sul, veja aqui ao meu lado. Elas travam uma briga feia dentro da sala de aula. O que você está acompanhando é a tentativa dos colegas de faculdade dela, de algum professor, que eu acho que é o que está ali de camiseta preta, ou funcionário da faculdade, de separar as duas que estavam se engalfinhando, puxando o cabelo uma da outra, rolando no chão, se arranhando. Como você vê, a coisa foi tão séria
que se os colegas de turma não tivessem ali para apartar a briga dessas duas, sei lá o que tinha acontecido. A gente vai acionar a repórter Kátia Gomes, que é quem sabe nos dizer. Kátia, teve algum motivo específico para essa briga? O exato motivo da discussão, eu não tenho essa informação. O que eu sei é que tudo começou em um grupo de WhatsApp, né? As duas teriam tido ali um desentendimento em um grupo de WhatsApp e quando se encontraram no laboratório da universidade, acabaram aí discutindo, né? Como você acabou de narrar e os telespectadores já viram nas imagens, né? Ela foi filmada ali por colegas dessas alunas, estudantes de odontologia, e mostram já as duas rolando no chão ali, caindo na porrada, uma puxando o cabelo da outra, trocando arranhões. Então elas realmente rolaram no chão e brigaram. Uma das jovens aí que aparece nas imagens, né, de 19 anos, registrou uma ocorrência policial na DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. Na delegacia, ela disse que teve um desentendimento com essa outra estudante pelo grupo de WhatsApp e que quando ela estava no laboratório da universidade para assistir a aula, essa outra aluna chegou e partiu para cima dela. Ela, então, afirma que teria ali apenas se defendido, também agredido ela, mas como forma de defesa. Então, exatamente esse o vídeo que a gente vê, que é o momento que as duas estão ali no chão, rolando, trocando arranhões, puxões de cabelo, né? Estão brigando. Então, essa aluna de 19 anos registrou um boletim de ocorrência contra a outra estudante. Nós entramos em contato com o Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, né, onde aconteceu tudo isso, e eles falaram o seguinte, que repudiam qualquer ato de violência e que esse fato, que foi na segunda-feira desta semana, está sendo investigado. Além disso, o Centro Universitário também garantiu que medidas disciplinares vão ser adotadas. O que a gente vê aí é uma cena realmente lamentável, duas mulheres, né, nem são mais adolescentes, estudantes de odontologia, futuras dentistas, rolando aí no chão, brigando, realmente uma cena muito triste, Malta. Mas com comportamento de adolescente, né? Porque nem de um adolescente hoje em dia a gente espera um negócio desse, porque cada vez mais bem informados e, espero Deus, bem educados dentro de casa, os adolescentes já estão entendendo que não é na base da violência que se resolve as coisas, quem dirá duas universitárias. Agora, é importante a gente pontuar aqui o seguinte, que uma das meninas envolvidas na briga, uma dessas estudantes, porque isso virou caso de polícia, tá? Deixou de ser apenas uma troca de socos e chutes dentro de uma universidade e passou a virar caso de polícia a partir do momento que uma delas procurou a delegacia da mulher e registrou a ocorrência por agressão contra a outra. E essa que registrou a ocorrência narrou o seguinte, que sim, que elas se desentenderam num grupo de WhatsApp sobre questões acadêmicas. Então, sobre questão acadêmica eu não sei o que é, se elas tinham que fazer trabalho juntas e aí uma não fez o trabalho, a outra fez, se uma ia passar cola para a outra, não passou, a outra ficou com raiva, não sei qual que é a questão acadêmica que elas discutiam ali, mas que elas tiveram uma desavença nesse grupo de WhatsApp e que essa moça foi à delegacia e disse o seguinte, olha, quando eu cheguei para assistir a aula, a outra já veio para cima de mim. Partiu para violência e o que eu fiz foi me defender. Se isso é verdade, a gente não pode tirar a razão dessa mulher, porque ninguém vai apanhar quieto, né? Se alguém chega em você com a mão usada na cara, for para te bater, é óbvio que qualquer pessoa não só vai se defender da maneira que puder, como tem o direito de fazer isso. Agora, a gente precisa pontuar aqui o seguinte, o que nós estamos ignorando diante das situações que levamos para a violência, a gente tem visto esses casos se repetirem, é que a consequência de um negócio desse aí parece previsível, parece que é só um olho roxo, um arranhão na perna e um chumaço de cabelo que sai, mas a gente já viu aqui gente que apanha e que bate nos outros no meio da rua por questões banais, como essa, que é uma questão banal, e termina com a pessoa hospitalizada entre a vida e a morte. Não faz muito tempo que um motorista chegou perto de outro, que supostamente tinha arranhado o seu carro, aí um dos motoristas foi lá e empurrou esse senhor no chão, ele não estava, caiu desajeitado, bateu a cabeça direto no asfalto, foi para o hospital praticamente morto. Um negócio terrível. Então, daí a importância de contar até 3, respirar e se colocar como mantra. Eu não vou resolver as coisas na base da violência. Eu vou tentar conversar. Porque se a gente não colocar isso aqui, para estar disponível no cérebro, para a gente acionar esse comportamento, a gente parte para agressão física e a partir daí não dá para saber o que aconteceu. O que vai acontecer.
A polícia do Rio Grande do Sul tenta identificar as pessoas que gritaram ofensas racistas durante um show do Seu Jorge em Porto Alegre. No vídeo de 9 minutos divulgado nesta segunda-feira, Seu Jorge lamentou ser um dos únicos negros no show da última sexta-feira. O artista ainda explicou por que não prolongou a apresentação, mesmo após pedidos do público. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. O que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista. O salão de um dos mais tradicionais clubes da capital gaúcha, o Grêmio Náutico União, estava lotado. Mais de 800 pessoas pagaram até R$600 para assistir ao show. Nesta terça-feira, o presidente do União, que estava no local, disse que não ouviu as ofensas racistas, mas que o clube está empenhado em procurar os autores. Teria havido algum gesto político ali e isso motivou uma manifestação política também. Houve um incidente provocado certamente pela proximidade do clima eleitoral que está se aproximando, e isso aí gerou uma manifestação do público, né, de desaprovação. A Polícia Civil abriu investigação. As imagens do show na íntegra, além daquelas publicadas nas redes sociais, vão ser analisadas pelos policiais. O material também deve ser encaminhado para a perícia. Tem um vídeo muito específico em que fica muito claro assim, que é possível ouvir a palavra macaco, né, seguido de sons fazendo alusão a esse animal. E por esse motivo, então, eu fiz a instauração do procedimento pelo crime de racismo, porque eu entendo que não ofende tão somente a honra subjetiva da vítima, que seria o cantor, mas ofende toda uma coletividade. No final do dia, o governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, disse em uma rede social que conversou com o músico por telefone e pediu desculpas. Disse ainda que repudia todo e qualquer ato de ofensa que o cantor e a comunidade negra sofreram e que é dever de todos combater o racismo estrutural. O racismo é um crime inafiançável, mas ultimamente muitas pessoas que cometem atos racistas têm sido beneficiadas pelo tipo legal da injúria racial e por essa sofrem uma punição menor. Eu acredito que a delegada agiu de forma correta e instaurou o inquérito como racismo como ele deve ser, porque mais grave que usar essas palavras contra uma pessoa diretamente no ambiente privado é fazer isso num show. Aquela pessoa está no palco, ela ali naquele momento recebe o holofote e é diante de toda aquela plateia que você vê alguém proferindo uma ofensa racista. Isso não é uma injúria direcionada àquela pessoa, é aquela figura que está no palco, que representa muitas outras. Não é injúria racial, é racismo mesmo. Mudando de assunto, a Caixa anunciou a saída do vice-presidente de tecnologia e digital, Cláudio Salituro. É o 5º executivo de alto escalão do banco a deixar o cargo desde a divulgação das denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-presidente Pedro Guimarães. A Caixa informou em um comunicado que o Conselho de Administração acatou o pedido de renúncia de Cláudio Salituro, que alegou motivos pessoais. Em julho, o site Metrópolis divulgou denúncias de que o então vice-presidente praticava assédio moral contra os funcionários. Neste vídeo, gravado por ele mesmo, Salituro constrange um servidor. Tá falando para mim que era a área de mudança. O que é mudança para dentro do data center? Tu vai lá no servidor e coloca o... Não. Então, cara, o que esse cara bacana tá fazendo aqui? Cláudio Salituro é o 5º dos 12 vice-presidentes da Caixa a sair desde a queda de Pedro Guimarães da presidência do banco em junho deste ano. Pedro Guimarães entregou uma carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro depois que funcionárias da Caixa o acusaram de assédio moral e sexual. A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa afirma que as denúncias de assédio quadruplicaram durante a gestão de Pedro Guimarães. O Ministério Público do Trabalho, no Distrito Federal, processou tanto a Caixa quanto o ex-presidente na Justiça do Trabalho.
Os promotores cobram do banco uma indenização de 300 milhões de reais pela omissão em apurar e punir os casos de assédio e de 30 milhões de reais contra Pedro Guimarães. O ex-presidente se diz inocente das acusações de assédio. Agora uma boa notícia para quem tem dinheiro na poupança. Depois de 2 anos de perdas para a inflação, a caderneta voltou a ter rendimento um pouco positivo. A entrada do carro zero, como o Nelson pagou? Eu tinha um carro usado, dei carro de entrada, mais uma parte da minha poupança para completar a entrada. Alguma emergência na família? Imediatamente, saco da poupança. Você sabe quanto a poupança te deu nos últimos anos? Não parei para calcular. Há 10 anos o publicitário é fiel. Suas economias vão para a caderneta. Se o Nelson já gostava da caderneta de poupança, apesar dela ter perdido para a inflação por 2 anos, imagine agora que a aplicação teve ganho. Pequeno, diga-se a verdade, mas pelo menos ficou no azul. No acumulado de 12 meses até setembro, a poupança rendeu 7,27%. A inflação no mesmo período, 7,17%, ganho real de 0,10%. Com a taxa básica de juros, a Selic, nos atuais 13,75%, a correção da poupança é assim: 0,5% mais a TR, a taxa referencial, que justamente vem subindo desde que o Banco Central começou a elevar os juros. Em paralelo, temos visto a queda da inflação. É isso que explica a vitória da caderneta. Este economista da Fundação Getúlio Vargas acredita que isso vai se repetir ainda mais alguns meses e até com ganhos maiores, mas adverte sobre outras opções tão seguras e mais rentáveis que a poupança. Você pode investir no Tesouro Direto através de Selic, que é a taxa de juros que anda alta, através do IPCA, que apesar de estar em queda ainda anda alta. Então você tem opções no Tesouro Direto de 8%, 9%, até 10% ao ano. Então bem mais do que 7,22% da poupança. E a liquidez, ou seja, a possibilidade de desaplicar e ter o dinheiro disponível, é igual à da caderneta, ou seja, imediata. Agora a gente fala sobre saúde das mulheres, porque aquelas que sofrem de endometriose é a doença que provoca inflamação em vários órgãos do corpo, né? Para essas mulheres, conviver com a dor não é fácil. O tratamento na rede pública de saúde nem sempre chega rápido, mas um novo sistema de atendimento pode acelerar esse processo e dar um alívio para pacientes como a Sheila, que você vai conhecer, que teve de apelar para hospitais particulares por causa da demora no serviço público. Os sintomas da Sheila começaram em 2008. A cólica persistente fez com que ela peregrinasse por diversos especialistas em busca de resposta. Consegui uma consulta no hospital público e aí eu já levei alguns exames, o médico prontamente já olhou e falou, constatou a endometriose, mas eu não consegui ter um retorno naquele hospital. A bombeira procurou ajuda em clínicas particulares. Foram 9 anos de exames e mais exames. Mas afinal, você sabe o que é a endometriose? Esse nominho estranho nada mais é do que o crescimento da camada interna do útero, chamada de endométrio, fora da cavidade uterina, em outros órgãos. O processo causa uma inflamação crônica, que pode afetar ovários, trompas, bexiga, o intestino e até chegar ao cérebro, provocando dores intensas e até infertilidade. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. É uma doença crônica. Ela vai persistir durante décadas da vida da paciente e ela precisa ser tratada. A estimativa da Secretaria de Saúde é que no DF, mais de 100 mil mulheres com idades entre 10 e 55 anos tenham endometriose em vários níveis. Na rede pública, o tratamento é feito de acordo com a gravidade dos sintomas. Hoje, pacientes com quadros mais sérios são atendidas apenas aqui no HMIB, na Asa Sul. Aqui, são atendidas as pacientes com quadro de infertilidade. 30% das mulheres que passaram pelo programa de reprodução assistida do HMIB nos últimos 10 anos foram diagnosticadas com a endometriose. Para as outras pacientes, a Secretaria de Saúde determinou em setembro um sistema de regulação exclusivo para a ginecologia. Por ele, vai ser possível mapear e tratar as pacientes em todos os graus da doença. Então eu vou conseguir, a gente gosta de usar esse nome, higienizar as nossas filas comuns. Nós vamos ter filas separadas, que
que muitas vezes nem vai mais ser fila. Vai também agilizar o atendimento. As consultas devem ser marcadas em até 7 dias em casos graves, 15 dias em casos médios e em no máximo 30 dias em casos mais leves. Agora a gente vai tirar uns minutinhos para falar do noticiário internacional, porque, por incrível que pareça, a guerra continua, para tristeza da humanidade. A Rússia bombardeou mais de 400 alvos de infraestrutura na Ucrânia só na última semana. Os ataques já prejudicam o fornecimento de água e luz em várias partes do país, inclusive na capital Kiev. Na casa em ruínas vivia um homem ucraniano que morreu em um dos últimos ataques russos em Mykolaiv, no sul do país. Longe dali, em Zitomir, a fumaça mostrava que outro bombardeio havia acontecido. Além das vidas perdidas, a cidade ficou completamente sem energia elétrica. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 30% das centrais de energia foram destruídas pelos russos desde o dia 10 de outubro. O fornecimento foi cortado em partes da capital ucraniana, que também sofre com a falta d'água. A interrupção dos serviços é vista com preocupação pelos aliados do Ocidente. No Pentágono, já se fala em um inverno complexo na Ucrânia. O mesmo discurso foi usado pela ONU, que teme mais dificuldades nas missões de ajuda humanitária. Os últimos ataques com drones supostamente iranianos também continuam sendo discutidos. O chanceler ucraniano pediu sanções contra o país do Oriente Médio. Enquanto os europeus foram enfáticos e já estudam novos embargos contra o Irã, os Estados Unidos optaram por ser reticentes. Nesta terça-feira, o governo americano disse que pessoas que fizerem negócios com Teherã poderão entrar na lista dos sancionados, mas não disse efetivamente o que irá fazer nestes casos. No Departamento de Estado, o porta-voz foi questionado por que os Estados Unidos não se pronunciaram de forma enérgica quando drones similares e com o mesmo poder de destruição foram usados na Síria e no Iêmen. Se realmente foram usados, isso viola a resolução da ONU sobre a venda de certos equipamentos de guerra, disse Vedant Patel. Vamos falar com ele? Opa! Os meus conterrâneos, os mineiros da banda Jota Quest, chegam a Brasília no próximo sábado com a turnê J25 em celebração aos 25 anos de carreira na música. Conosco ao vivo, Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest. Rogério, nem sabia se ia dar tempo, porque a gente está na reta final do jornal, faltam poucos minutinhos. Querido. Mas que bom que você chegou a tempo. Seja antecipadamente bem-vindo a Brasília. Obrigado, cara. Cara, aqui foi um pouco de culpa minha, que eu me embolei aqui na tecnologia. E aqui, quando a gente está em casa, você sabe que aqui rola, levar menino na escola, aquela confusão do dia a dia, a hora do almoço, e eu acabei me enrolando aqui. Peço desculpas aí pelo atraso. Mas é um prazerzaço falar com vocês. É isso mesmo, estamos chegando a Brasília com a nossa turnê de aniversário, Jota Quest, 25 anos. Chama De Volta ao Novo. Né? São os mesmos integrantes desde o começo, celebrando essa história, contando ela de uma forma nova, uma forma diferente das que ao longo desses anos essa história já foi contada de várias maneiras, mas a gente achou um jeitão assim de chegar olhando para o futuro. São esses meninos das antigas chegando com tudo. A gente estava falando disso hoje mais cedo na redação, a mesma formação há 25 anos, em um momento em que a gente tem visto muitos artistas e colegas de trabalho até não conseguirem levar por muito tempo as parcerias musicais. Aqui você atribui a amizade, a parceria de vocês, que está fazendo bodas de prata. Pois é, cara. Olha, eu brinco que não é fácil, extremamente fácil, mas também não é impossível, né, meu querido? Cara, a gente está junto há tanto tempo, né? É uma família mesmo. Nós começamos, como toda banda começa, tocando nos botecos de Belo Horizonte, depois nas festas de faculdade, a coisa foi crescendo. E quando a banda explodiu mesmo, nosso primeiro disco é de 96, 98, aquela explosão toda, a gente gostou muito, sabe? E desde então a gente começou a entender que é muito difícil conseguir o que a gente conseguiu. Existe uma química aqui, alguma coisa que nos fez estar junto, o destino foi organizando tudo isso.
E a cada ano que passa, a gente vem sentindo o quão importante é esta banda na nossa vida pessoal e para a vida das pessoas que acompanham a banda. Eu acho que cada artista, cada banda tem uma história, vai lidar disso de uma maneira. O Jota tem sido assim, um grupo de amigos e tal, que obviamente briga, discute por tudo, mas que olha para o Jota Quest, que é a banda que todo mundo criou e sonhou, com muito respeito, né? Pelo que foi construído, e entende que a gente pode ir muito mais, a gente ainda pode muito mais, né? E porque a gente vem ganhando experiência, jogo de cintura, novos pontos de vista. Quando você começa a ser adolescente, molecada, não sei o quê, agora já somos todos pais de família e tal. Então acho que a gente tem uma nova visão, uma outra visão do mundo, né? Do nosso país, do nosso planeta, enfim. A gente está com muita vontade de continuar. Gério, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo a Brasília. Bom show. Eu que agradeço vocês aí. Quem nos acompanhou agora Neste já viu sábado aqui a gente se encontra no Nilson Nelson. Exatamente. Os ingressos estão disponíveis. Ó, pessoal, como está aqui na tarja, em eventim.com.br. Bom show para vocês. Obrigado pela participação. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, cara. E a você de casa, obrigado pela companhia. Nosso jornal encerra aqui. Até amanhã. Tchau.